Salve alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos mais uma vez à aula de Biologia. Professor Giordani aqui vai te ajudar a entender a reprodução das angiospermas. Essa aula é um complemento à aula sobre órgãos reprodutivos, especificamente a flor. Nessa aula de introdução vimos os verticilos florais e suas funções. E nesta aula você vai ver a reprodução, a fecundação acontecendo e quais são as estruturas envolvidas e quais são as etapas desse ciclo reprodutivo das angiospermas. Portanto, quer entender a reprodução das angiospermas? Bora lá, vem comigo! Vamos entender esse processo de reprodução das angiospermas? Fácil ele não é. Eu não vou mentir para você e dizer, ele é facilzinho, não é. Mas ele tem algumas etapas principais. Então a gente vai pegar a parte mais básica, fazer um grande resumo e depois aprofundar, para tentar simplificar para você. Tudo bem? Então tem muita gente achando que esse conteúdo de botânica vai cair pesado, vai cair forte no Enem esse ano. De qualquer forma, você tem que estar preparado para isso, ok? Lembra que em qualquer vegetal, durante o ciclo de vida, acontece a alternância entre duas fases. Eu vou chamar de alternância de gerações. Uma fase reprodução sexuada e uma fase de reprodução assexuada. Tá? Uma fase diploide e uma fase haploide. Nas plantas, em todas elas, a fase de gametófito é a fase produtora de gametas, ela é haploide e ela faz reprodução sexuada, porque tem gametas. Pensa isso. A fase esporofítica é a fase de reprodução assexuada, ela produz esporos, por isso o nome esporófito, e ela é diploide. E em qualquer planta acontece uma alternância, ou seja, toda planta passa por essas duas etapas. Tudo bem? O que acontece é que na planta, lá na briófita, fica bem evidente a separação entre as duas fases. Na samambaia, elas também são independentes, só que o gametófito já é mais reduzido, já é mais difícil de você observar, mas eles são separados. Nas fanerógamas acontece uma redução brutal desse gametófito, mas ainda existe a fase gametofítica. Portanto, vamos ver através desse esquema quais são essas fases e quais são as estruturas envolvidas no processo de fecundação. Vamos lá então? Beleza? Olha só. O órgão envolvido nesse processo de reprodução, inicialmente, é a flor. A flor, o fruto e a semente, formados após a fecundação, eles são os órgãos de reprodução das fanerógamas, no caso das angiospermas, que tem flor, fruto e semente. Gímino tem só semente. Beleza? E tudo começa com a flor. A flor é um órgão de reprodução formado por verticilos. Lembra da aula anterior? Verticilo é um conjunto de peças que se repetem na flor. E essas peças são folhas modificadas que se prendem no caule. Tem o verticilo cálice, que é formado pelas sépalas. Tudo bem, tem no vídeo anterior isso daí. O verticilo corola, formado pelas pétalas que fazem atração para agentes de polinização. Nem sempre você vai ter uma flor com corola vistosa, mas a gente usa essas como exemplo. Aí você vai ter os verticilos androceu, formado pelos estames. E nos estames, nas anteras, existe a formação do grão de pólen. E o verticilo carpelo, formado, olha só, o gineceu, formado pelo conjunto de carpelos. Muitas vezes tem apenas um carpelo, e isso forma o gineceu, que é a parte ginécolas, a parte feminina da flor. Tudo bem? Então vamos separar os dois, o androceu com os estames, o gineceu com o carpelo. No androceu, no estame, acontece um processo de meiose. Olha só, gente, se tem meiose e ele, nesse caso, forma esporos, é a meiose espórica, aqui está havendo um processo de reprodução, porque essa célula e essa célula aqui são células reprodutivas. Como elas sozinhas germinam, sem haver união com outra célula, eu vou chamar de esporo, porque se houvesse junção, seria gameta na fecundação. Tudo bem? Na parte masculina, lá na antera, acontece a produção do esporo masculino. Na parte feminina, dentro do óvulo, então, dentro do gineceu, aqui na base, no ovário, tem um óvulo. E o óvulo não é gameta nesse caso. O óvulo é o esporângio. Muito bem, o óvulo forma esporo. A antera forma esporos também. E essas células germinam, produzindo uma nova planta. Essa nova planta marca a fase gametofítica, ou seja, apesar disso acontecer dentro da flor, isso aqui indica o começo de uma nova etapa no ciclo reprodutivo, porque o esporo masculino germina formando o grão de pólen
E o feminino germina formando uma bolsinha chamada saco embrionário. Portanto, a partir daqui você tem a fase gametofítica. Ela é dependente, ela está dentro da fase esporofítica, porque está dentro da flor, mas ela é a fase gametofítica. E ela é chamada assim por quê? Porque ela vai crescer, germinar e vai produzir gametas. O grão de pólen, que parece um ursinho, aqui na realidade a orelhinha dele são as abas para ele poder voar. Os olhinhos são os dois gametas masculinos que o grão de pólen produz. Eu vou chamar de núcleo gamético. A vantagem nesse caso do grão de pólen é transportar o gameta sem que eles precisem da água. Lembra disso? As angiospermas, assim como as gímeno, independem da água para reprodução, para fecundação, porque o grão de pólen transporta os gametas. E aqui eu tenho uma célula do tubo. Essa célula vai formar o tubo polínico depois. Beleza? Lá no saco embrionário, que é o gametófito feminino, você vai ter a formação do gameta feminino, que é chamado de osfera. Tudo bem? Portanto, os dois gametófitos, um vem lá do carpelo, o outro vem do androceu, gineceu, androceu, forma gametófito. Esses gametófitos formam os gametas que vão se juntar, olha que bonito, vão se juntar na fecundação, formando o embrião. Todo esse processo de fecundação transforma o óvulo em semente, mas o importante é que dentro da semente está o resultado da fecundação. Se essa fase gametofítica produz gametas, eles se juntam formando o embrião, que é a nova planta. A partir daqui começa uma nova fase esporofítica. É outra planta e começa com a fase esporofítica. Portanto, a alternância. Esporófito forma gametófito, que formam gametas que vão se juntar formando um novo esporófito. Tudo bem? A fase adulta das ângio é a fase esporofítica. O embrião fica dentro da semente e ele vai crescer. Só que ele vai se alimentar do que enquanto é embrião? Nas gimnospermas tinha apenas uma fecundação. O segundo gameta masculino, porque são dois, o segundo gameta masculino dava origem ao endosperma primário dentro da semente. Aqui acontece uma coisa nova. Então, muita questão pede isso daí, já vi muitas questões pedindo. O que muda em relação à reprodução sexuada das ângio e das gímeno? A novidade aqui é a dupla fecundação. Porque nesse caso, o segundo gameta não vai ficar chupando o dedo. Ele vai se juntar com duas células que ficam dentro do saco do embrião. Portanto, aqui eu tenho duas células que estão no centro desse saco, chamados de núcleos polares. E a junção do segundo gameta masculino com esses dois núcleos vai dar origem ao alimento da semente, chamado de endosperma. E como ele é o resultado da junção de três células haploides, ele é diploide. Tudo bem? Esse embrião vai crescer se alimentando disso e vai dar origem à planta adulta. Isso daqui é o esporófito. Gente, não confunda na imagem. Ó, o laranja aqui não dá origem a isso daqui. Eu não tinha outra cor para usar. Entenda que o embrião é quem dá continuidade ao ciclo. O endosperma é consumido. Portanto, esporófito produz o órgão de reprodução com parte feminina e masculina. Ambos produzem esporos que vão germinar, marcando a fase gametofítica. O gametófito feminino é o saco do embrião, produz gameta feminino, osfera. O masculino é o grão de pólen, produz gametas masculinos, os núcleos gaméticos. Um gameta masculino se junta com o feminino, formando o embrião. O segundo gameta masculino se junta com essas células haploides chamadas de núcleos polares, formando um tecido nutritivo que vai alimentar o embrião. E o embrião é o começo da fase esporofítica do novo ciclo. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Gente, a semente, ela resulta ou ela vem do crescimento do óvulo. E o ovário, depois você vai ver no próximo quadro, vai formar a proteção da semente. Portanto, esporófito formando gametófitos que formam gametas que vão fazer a fecundação, formando de novo um esporófito. Tudo bem? Beleza?